acredito que já estamos no ar e o motivo da nossa conversa hoje é conhecer um pouquinho o que é a ancoragem diante de uma singularidade. É procurar identificar se nós somos complacentes, se nós temos um senso de urgência bem definido e se nós temos condições de fazer isso ser alterado. Na nossa conversa de hoje, teremos a presença da Alice Miyashita, do José Luiz Basaglia e do Magnes Rodrigues. Nós estamos aí ao longo de uns encontros falando sobre o poder de ser diferente. Até que ponto nós conseguimos ser diferentes? Até que ponto nós conseguimos mudar a nossa mentalidade? Até que ponto nós conseguimos olhar para a inteligência que nós temos e fazê-la de uma forma que possamos aproveitar as oportunidades para que os resultados sejam diferentes? Então, diante dessa nossa conversa, nós vamos inicialmente dar as boas-vindas à Alice. Boa noite, Alice. Boa noite, Nilson. Boa noite, Basaglia. Boa noite, Magnes. Bem-vindos a mais uma semana de bate-papo. Boa noite, Basaglia. Boa noite, Nilson. Boa noite, Alice. Boa noite ao nosso convidado especial, Fagner. Seja bem-vindo para esse desafio. Nós estamos no 7º encontro, né? Na 7ª live e procurando ser diferente, né? Até hoje, ontem o Nilson falou assim para mim, Alice, grava um áudio aí, grava um vídeo e coloca no Face. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca... Mas aí eu fui pro desafio. Parece uma coisa tão simples. Mas aí eu fui pro desafio hoje. Aí eu fiz um vídeo, passei para ele, ele falou, tá ok, manda ver. Aí o meu compadrinho Marcelo falou, dá uma melhoradinha nisso aí. Aí me deu uma melhoradinha e colocamos, né? Aí até eu cheguei, hoje à noite aqui, à tardezinha em casa, meu filho Eduardo falou, pai, o senhor tá fazendo a diferença mesmo, hein? Tá sendo diferente. Então é legal. Realmente, esse projeto aí que nós estamos aí de fazer essa live, discutir esse capítulo do livro, é muito interessante, entusiasmante, né, Alice? Eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para a gente estar batendo esse papo gostoso aqui. Cada descoberta. Muitas. E agora o nosso convidado do dia de hoje. Boa noite, Magnes. Boa noite a todos aí, participantes. Prazer estar aqui. E eu vim, na realidade, para ouvir, né? No meio de tanto conhecimento, no meio de tantas pessoas aí com muita bagagem, a gente tem mais é que ficar ouvindo mesmo e aprendendo com vocês. Não é assim, tanta bagagem, não. Quem vê assim pensa, né? Deixa a hora que ele começar a falar, vocês vão perceber a singularidade da criança aí. Já demonstrou. Tá escondendo ouro? Nilson, ele está escondendo ouro. Está escondendo ouro. Tipo assim, eu sou singular. Muito singular. Tipo, tem histórias, tem bagagem. Só o fato dele ter aceitado vir para esse bate-papo já aponta uma singularidade. Com certeza. Sou única. E falando em singularidade, tem um pessoal que é singular também, que está nos acompanhando. A Eunice, que é a esposa do Magno, né, fazendo jus, prestigiando a presença dele aqui conosco. O Marcelo Pérez, prestigiando também, né, Basaglia? É companheiro de trabalho, está aí na lida. O meu amigo Orlando Cheliga, ele é lá de Campo Mourão e também está nos acompanhando. Então, muito agradecido por estar aqui conosco. E a nossa conversa vai se desenvolver no seguinte norte. Nós estamos falando sobre singularidade. No primeiro momento, nós conversávamos sobre destino e sobre escolha e sobre resultados.
um leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, e acaba sendo uma ciranda. Se você tem escolhas, você consegue mudar o seu destino. E se você utiliza mentalidades bem definidas, bem formatadas, você consegue usar a sua inteligência para se tornar cada vez mais singular. E a nossa conversa de hoje, ela tem como intuito responder esse questionamento que está no ar. Qual é a referência ou parâmetro para uma decisão? Ou seja, traduzindo para aquilo que o livro nos coloca, é a mesma coisa de você saber aonde você está ancorando o teu barquinho. Qual é realmente a referência para você estar fazendo esta ancoragem? Nós vimos aí algumas histórias, o dono da Honda, nós vimos de um cidadão que foi segurança de bar, e cada um trazendo a sua singularidade. Mas agora eu pergunto para o Basaglia, como que você vê essa questão da singularidade na vida das pessoas, Basaglia, especialmente no que se diz a ter um ponto de ancoragem, a ter um porto seguro? O Nilson, boa noite a todos, ao pessoal que está acompanhando nós aqui no Facebook. Seria, né, uma referência, o parâmetro de tomar uma decisão, quando eu como singular, né? Quando a gente leva em questão essa questão de tomar alguma decisão, a gente depende muito do contexto, e também da natureza da decisão. Como que você quer tomar essa decisão? E o momento que você se encontra, né, para tomar essa decisão, aí leva em contexto a situação que você se encontra. E o importante na vida da gente, né, quando a gente fala de ancoragem, tem uma palavra interessante, né, essa questão da ancoragem. Muitas vezes a gente se atém somente quando a gente fala em âncora, quando a gente usa isso aí para parar um determinado navio ou um barco, né. Mas o importante para a gente trazer para o contexto nosso aqui é a questão de nós, né, buscarmos a questão da ancoragem, focar, né? Não seria mais que focar realmente numa forma intensa, recebendo as informações que realmente precisa, para que a gente possa tomar um processo de decisão. Então, essa ancoragem, essa singularidade, esse processo de tomar decisão depende muito aonde você está e com quem ou como você vai tomar essa decisão. Se em relação, com certeza, se a relação, essa decisão for tomada no meu trabalho, muitas vezes essa ancoragem tem que ser uma forma diferente. Quando é relação a meus familiares, a minha família própria, também acredito que seja uma decisão, uma forma de tomar decisão, os parâmetros que me levam a tomar em questão da singularidade. É nessa linha que eu penso essa questão da ancoragem e caminhando para a singularidade, né? A forma de que eu, a minha pessoa, como sendo eu único, né? E como é a maneira que eu tomo, quais são os parâmetros que eu utilizo para que eu possa transformar, né? Utilizando a ancoragem, utilizando o foco, para que eu possa tomar a melhor decisão. Certo. Interessante, você falou uma coisa, Basaglia. Você citou a conexão que nós fazemos de âncora e navio, né, e como a leitura ela nos faz ter uma visão diferente sobre determinadas questões. A âncora, para mim, até então, era uma coisa que prendia outra coisa. Né? O barco precisa atracar ou ele vai jogar a âncora ali que não vai permitir que ele se movimente, alguma coisa que vai prender. Aqui, na perspectiva da nossa leitura, justamente ao contrário. Né? A ancoragem naquilo que vai te levar para onde você tem interesse em chegar, né? A depender da sua causa final, a ancoragem é o que te vai conduzir nesse processo. Interessante a leitura, porque quebra alguns padrões que nós temos de ideias sobre uma série de coisas. Às vezes nós olhamos interessante isso que você falou, e eu lembrei. Às vezes a gente olha uma definição e dá ela como certo.
Na verdade, ela tem tantas outras interpretações que, tipo, nos faz repensar até mesmo as decisões. De fato, Marice, como diante que do que você ouviu... Pode dizer, Alice. como a leitura, ela tem, de fato, esse poder de ampliar o seu campo de visão sobre o mundo. Sim. Isso é um exemplo bem claro aqui, né? No nosso contexto, é um exemplo bem claro. Sim, sim. Sim. O Porque se nós se atermos somente na palavra ancoragem, não trazer para o nosso contexto, né? Para que aí você simplesmente fala, igual você falou, simplesmente fica de uma maneira amarrada, onde você colocou um barco e ancorou ele e não tem mais mudança nenhuma. Mas é o contrário, né? Esse livro, esse pensamento que faz com que a gente caminha de forma diferente, né? Porque, igual o Nilson falou lá no começo, vem uma sequência, né? Vem várias sequências, vai interação, vai linkando o primeiro capítulo com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, para que a gente possa hoje estar discutindo o sétimo capítulo, né? E esse livro é entusiasmante porque ele faz o seguinte, no primeiro capítulo eu usei isso aqui. E ele reporta, né, algumas passagens no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no capítulo 7º, né? Sim. Ele vai dando sentido à essência do livro. Bem interessante mesmo. Sim. Ele vai te moldando para você enxergar o mundo de, no mínimo, 3 ângulos, né? Do seu, do espectador e do próprio objeto ou do próprio ambiente que você está procurando enxergar. Magnus, você ouviu os pensamentos que o Basaglia colocou, que a Alice colocou, e você vem do mundo empresarial. E no mundo empresarial, às vezes, tem que tomar algumas decisões, assim, repentinas, às vezes, sem você conhecer o ambiente onde você está. Quando você ouve falar essa palavra de ancoragem, linkando com a sua vida profissional, com a sua atividade profissional, qual a relação que você consegue enxergar, que você consegue nos passar? É interessante que eu estava lendo essa parte desse capítulo, né? E quando você, é o que falaram aqui, né? Quando você ouve a palavra âncora, de certa forma, você entende que é um elemento de fixação, de você permanecer no lugar. Então, você pega um navio, por exemplo, ele chega num porto, por exemplo, e a primeira atitude que aquele navio tem é jogar a âncora. É você procurar algum peso, algum ponto, alguma referência para que você não saia dali, né? E a âncora é interessante, que lendo, você pode ter uma âncora, por exemplo, na sua vida, que seja positiva. Eu acho que essa visão que o livro dá, justamente de âncora, algo que seja positivo, uma referência que você tenha para tudo que você faça na vida. Você tem uma referência, você tem um ponto, e pode ser N coisa, inclusive o seu lar, né? De repente, o seu lar, a sua casa, a sua família é uma âncora para você realizar as coisas lá fora. Porque você tem uma referência, você tem algum lugar que você volte, que você tenha acolhimento, que você tenha apoio, que você tenha sustentação, né? E, ao mesmo tempo, a âncora pode ser algo extremamente negativo, porque, de repente, existem muitas pessoas que estão lutando contra as âncoras da vida. Então, ele está tentando sair de uma posição de algo que se tornou negativo na vida dele. Com relação à questão empresarial, o desafio é diário, todo dia. Então, assim, nós somos colocados, principalmente no contexto de Brasil, você é jogado mesmo a que você tome decisões, a que você haja, a que você
tome caminhos que, às vezes, você acha que pode ser que o grau de risco é muito grande. É muito grande. Você não sabe se a coisa vai dar certo ou não, né? Mas isso, ao mesmo tempo, te faz... É um combustível da sua vida. Então, assim, isso é gostoso. Correria, dor de cabeça, desafios, isso é o que motiva a nossa vida, né? Mas para que você faça isso, é necessário que você tenha por trás essa âncora negativa, positiva, aliás. Positiva. Essa âncora que te dê uma referência. Então, assim, se jogar no mar, mas, ao mesmo tempo, tendo um respaldo, um apoio, que pode ser uma série de coisas, né? Cada um constrói na sua vida esse tipo de âncora. Pode ser uma família, no meu caso é a família, né? Outras pessoas constroem uma questão de um apoio, uma sustentação financeira, ou uma outra questão, né? Mas, assim, em termos de desafio, e eu falando pessoalmente, eu não conseguiria viver assim, sem a expectativa de algo novo sempre acontecendo, buscando sempre algo. Isso é o combustível que me faz andar para frente. É justamente aquele desafio de saber que a coisa pode dar certo ou não. É o desejo é o legal. É o Isso desejo se transforma em algo. É o desejo de que algo novo possa estar sendo incrementado nessa sua nesse cotidiano, para que gera mais desafios, para que gera mais resultados e assim vai progredindo. Alice, nós ouvimos aí todos, cada um com um posicionamento, mas que nos direciona para a mesma base, que é o quê? Que é você conhecer realmente o teu porto seguro. Mas, às vezes, nós não temos essa certeza desse porto seguro e nós ficamos na corda bamba. Nós queremos, mas não temos coragem, queremos um resultado diferente, mas procuramos ficar inerte, não nos posicionamos diante daquilo que nós, às vezes, buscamos, e aí nós entramos naquele campo da complacência. O que você conseguiu observar nesse campo da complacência, linkado aí para inibir o cidadão ou a cidadã de ser realmente aquele ser diferente, dele poder fazer diferente? A complacência é um dos grandes obstáculos para que a gente consiga atingir aquilo que nós desejamos, seja em qual campo da vida for. A complacência, ela te leva à passividade, à inércia, é uma espécie de muleta que nós podemos utilizar, é aquilo que me impede de olhar o caminho e observar as possibilidades. E observando as possibilidades, a possibilidade de aproveitá-las nos momentos corretos, a depender daquilo que eu quero fazer, a depender de qual que é a minha causa final, qual que é a minha causa final. Entendi. Então, a complacência é das grandes pedras no sapato para o caminho do sucesso. Para você atingir aquilo que você deseja, você acaba aceitando as circunstâncias da vida, né, achando que aquilo que te acontece iria acontecer de qualquer forma, e isso é uma espécie de cortina que te impede de aproveitar outras oportunidades. Então, isso é um risco. É interessante a gente trazer isso e ter isso muito claro
para entender as situações do dia a dia e de alguma forma, se livrando dessas quebras que acontecem, alguns impedimentos que nos são colocados, né, para nos tirar do conformismo, enfim. Até uma frase que eu acho que caberia juntar nessa fala, é aquele termo, mas sempre foi desse jeito, então vamos deixar do jeito que está. Vai mudar. Vai mudar. Então, às vezes é mais fácil. Né? Tem situações que se agarrar nisso é mais fácil. Sim. Mas esse mais fácil vai te impedir. Com certeza. Do avanço da sua trajetória. Mas a complacência, só uma pergunta, a complacência não tem a ver com a personalidade da pessoa ou com o meio que ela foi criada? Então, assim, ou colocar de maneira diferente, existem personalidades que são... existe uma tendência a uma complacência muito maior do que outras? Eu acredito que sim, até nós discutimos isso já ali atrás, não é, Nilson? Sobre como, de alguma forma, nós somos um pouco produto do ambiente onde nós estamos. Nós somos um pouco resultado da trajetória que tivemos anteriores, mas é aí, né? O ponto-chave é aí. Você identifica qual é a sua singularidade, qual é o seu talento, o que você quer de diferente. E aí é muito individual, muito individual. Eu estou feliz e realizado com a caminhada que eu tive até aqui. Se está, tudo bem. Se não está, você tem a possibilidade de definir um novo caminho. Sim. É criar novas crenças, buscar novas culturas. Isso que o Magnus questionou, geralmente nós adquirimos muito a personalidade ou essa complacência de berço. Sim. Toma o leitinho aqui e fica quieto, meu filho. Você já tem tudo que você precisa, que é o leite. Aí você acaba perdendo as forças em razão do ambiente que você está vivendo, de não permitir que você busque ser diferente, tá? Mas eu quero linkar essa questão da complacência, e quero ouvir o Basaglia falar, relacionado a um termo chamado senso de urgência. Porque, para nós, o senso de complacência parece que ele já está no instinto, ele já está na nossa personalidade. É uma válvula de escape. É uma válvula de escape. Mas aí nós temos que fazer isso acontecer de uma outra forma. E aí nós precisamos encontrar um negócio chamado senso de urgência. Diga lá, Basaglia. É bem interessante esse debate. A posição da Alice, a posição do Márcio, essa questão da singularidade, né, com a complacência, né? E muitas vezes a complacência é um comportamento nosso. Esse comportamento a gente talvez pode ter adquirido no decorrer da nossa vida, né? Da forma que eu fui criado, o meio que eu vivo, o grupo que eu vivo, o local de trabalho que eu vivo, né? Os meus gerentes mais próximos, né? Ou a determinação cultural da própria instituição também faz com que a gente, muitas vezes, seja complacente com algumas coisas. E também tem vezes que eu também seja complacente simplesmente para tentar me sobreviver ao meio que eu estou, né? Aí faz com que realmente eu chego à complacência. A submissão passiva minha que eu tenho, a questão, a relação a algo, a manifestação de várias maneiras de que às vezes a qualidade, as minhas ações negativas, o poder de inação, o poder de ação minha faz com que realmente a complacência ela flora e muito, né? E o importante também é uma coisa interessante, não sei se vamos debater essa questão, é em relação à complacência e o sucesso. Muitas vezes a gente acha tão complacente e achamos que estamos com sucesso. A complacência de não ter ânimo para eu procurar melhorar ainda mais, procurar mais informações, mais conhecimento, né? Procurar inovações, procurar aprender uma nova língua,
E saber que o sucesso, muitas vezes, eu estou numa vida tranquila, financeiramente estável, será que também somente isso aí é sucesso ou é complacência com a inação, uma complacência que realmente faz com que a minha inação faz com que eu pare? Agora, voltando para a questão do Nilson me perguntou, em relação ao senso de urgência, né? E não podemos esquecer de que a mentalidade do senso de urgência, né, Nilson? Essa mentalidade minha, como que é a minha mentalidade, a questão do senso de urgência? O que seria para nós um senso de urgência? O que é urgente para mim? E aí, hoje, eu acabando de ler lá, eu comecei a perguntar para alguns pares ali no trabalho, até aqui em casa, qual que é o teu senso de urgência? Aí o pessoal, senso de urgência é aquilo que realmente você tem de julgar, de sentir, as percepções, o sentido que você quer da sua vida, ou de algum projeto, ou de alguma coisa que você busca tanto. Qual que é o senso de urgência que você tem? O que é esse senso de urgência? A mentalidade que você tem, né? Do senso de urgência. E não podemos confundir também com o senso de urgência daquelas coisas que a gente faz no dia a dia, que é urgente, urgente. Tudo é urgente na vida da gente. Urgente, urgente. Urgente, muitas vezes, ele faz com que a gente se perca nessa vida louca nossa, nessa ciranda de muitos fazeres e achar que realmente as coisas tá chegando, que eu estou tendo todo o meu senso de urgência, que não é urgentíssimo, que eu estou chegando no meu sucesso, que eu estou cumprindo minhas metas, que realmente é isso. Então, a questão do senso de urgência é realmente definir o que eu quero para mim, qual é o projeto da minha vida no futuro, né? Alguma coisa que eu quero trocar de casa, eu quero construir uma casa, qual o senso de urgência? Eu preciso organizar a minha questão financeira, aquilo que é urgente. E somos sabedores, pelo decorrer do livro, né, de que os maiores empresários, né, as pessoas que conseguiram sucesso, ele tinha definido o seu senso de urgência. Um é o Honda, né, que criou o carro Honda. Como que ele conseguiu chegar até o carro, criar o carro, né? Ele era um mecânico, não era nem mecânico, ele começou a trabalhar lá e ele começou a servir essa empresa e foi vendo que era interessante. Aí determinou que ele queria construir um carro, que o objetivo dele, o senso de urgência, era construir um carro. Em cima disso, ele buscou os meios para que ele pudesse acessar o seu senso de urgência. Entendi. Magnus, você ouviu aí o que é a situação de complacência, você ouviu o senso de urgência, com as definições prós e contras ao senso de urgência, e você tem a visão clara da ancoragem. Tá? Olhando para esses 3 pontos de vista, ancoragem, senso de urgência e complacência, nós temos que, banir isso de uma certa forma e criar uma causa eficiente, uma causa final. E como criar isso? Estou sem som. Alô? Alô? Cortou o final. E agora, voltou? Está ouvindo? Voltou? Voltou. Tá. Você ouviu sobre a complacência, sobre o senso de... Sim. Tá. Sobre a ancoragem, que é você ter o parâmetro para definir, para tomar uma decisão. Tá. Aí nós precisamos olhar do ponto de vista de criar uma causa definitiva, uma causa eficiente. Como que nós conseguimos fazer essa criação dessa causa, sabendo desses pontos de senso de urgência, complacência e tendo a certeza que só vai dar certo se tiver um ponto forte aonde nós nos apoiarmos? Aí eu penso que
existe uma questão muito mais profunda e muito mais séria, que é com relação à identidade, que eu chamaria de identidade da pessoa. A identidade é o que define quem é a pessoa, o que ela é, quem ela é. E eu colocaria como identidade e destino. Identidade é quem ela é, e o destino é para onde ela vai. Então, assim, eu sempre brinco e falo que o que acontece na nossa vida é 10%. E a nossa reação diante daquilo que acontece é 90%. Dificuldades todos passam, limitações todos passam. Agora, se a pessoa tem no coração dela um destino, que ela sente aquilo, e isso é fruto, muitas vezes, em sua maioria, de uma educação, de um pai, principalmente um pai, que incentiva, que coloca desafios, e desde pequeno, essa criança é motivada, é desafiada na sua vida, desde pequeno. Então, isso cria um senso de destino. A pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele sabe quem ele é, independente do que aconteça. E então, eu creio que a mola mestra disso tudo é esse senso que a pessoa pode ter de destino, saber quem eu sou e saber para onde eu vou, saber qual a finalidade, para onde eu estou indo, que direção eu estou indo. E é interessante, usando um exemplo bem prático, existe um neurocirurgião americano, que é Carson, se eu não me engano o nome dele, e ele eu acredito que seja o mais famoso neurocirurgião americano hoje, né? Ele é cotado aí para ministro de saúde dos Estados Unidos e tudo, é uma referência no país. E ele é um afrodescendente. E ele deu uma entrevista às páginas amarelas da Veja, né, há uns anos atrás, e eles perguntaram, escuta, mas como é que você de uma origem extremamente pobre, como é que você conseguiu chegar aonde você chegou como profissional, né, como referência de um país, né? E ele falou assim, rapaz, o meu pai e minha mãe todo dia falava para mim, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai estudar, você vai conseguir tudo que você almeja e os seus sonhos vão ser concretizados. Ele falou assim, rapaz, eu ouvia todo dia de manhã isso da minha mãe. Ele falou, isso aí é um canhão, é um canhão. Então, assim, é aquele senso de destino, né? Então, assim, existe a ancoragem, e a maior ancoragem que eu acredito é justamente aquele incentivo, aquela palavra, principalmente do pai e da mãe, né, que faz com que a pessoa tenha esse senso de destino, senso de propósito na vida. Aí não tem dificuldade que segure. O caminho tá Eu certo. acredito nisso. Definição da causa final. Exatamente. De alguma forma, ele definiu essa causa final. E acaba mostrando os caminhos. E isso serviu de âncora, e de alguma forma isso serviu de âncora para ele adotar ações para chegar nessa causa final. Buscar o Mário falou. Aí você tem um senso de urgência, né? Aí você sabe para onde você está indo, né? E, infelizmente, assim, olhando de maneira muito crítica, hoje falta isso, né? Nas novas gerações, né? Falta toda a história senso de... Eu acho que eu estou falando demais, né? Não. Não, eu ia falar para o que você falou, uma história e entra profundamente nessa questão do senso de urgência, né? De que é a forma de tomar decisão diante das situações difíceis, das tarefas que aparecem no dia a dia
nossa, né? A questão de priorizar o que é imediato, o que não é imediato, muitas vezes, ter um senso fundamental daquilo que eu realmente acho aspecto da vida para que eu possa, em situações de urgência, emergência, ou de situações que tem que ser resolvido, para que eu possa ter essa capacidade de senso comum. E o que a Alice falou, sabendo que eu tenho um ponto final, aonde que eu vou chegar com essa questão. Exatamente. É o objetivo, né? Falando A causa final, de alguma forma, a causa final, ela desenvolve em você um senso de urgência. Por meio do senso de urgência, você adota as ações e organiza a trajetória de forma a chegar no seu objetivo final. Isso é a ancoragem está aí no meio. E também, Alice, o momento, tem mais pessoas aqui que têm vontade, que são diferentes e que estão participando aqui conosco. O Raí Vieira, o Eliseu Almeida, o Sebastião Marsola, o Marcos Aurélio, o Matheus Amazuki, o Cecílio Alves Farias, o Marcos de Cristo, o Rafael Andrade, a Josiele, a Celina Sarantognato, essa é a mãe, né? Não perde uma, sempre participando conosco. A Luciana Silva, que está assistindo lá da cidade de Toledo, muito grato por todos vocês estar participando conosco. Que alegria a gente poder estar participando nesta noite, trocando ideias, ouvindo pensamentos, ouvindo expressões que nos faz aprender, que nos faz enxergar a vida de uma forma mais leve, mais assim, com uma visão mais aberta, para você saber que a partir do momento que as coisas vão se tornando mais claras, tudo se torna mais fácil. Você começa a identificar aonde está o seu porto seguro, você começa a identificar quem é você, o que o Magnus disse, você começa a identificar que cultura que eu tenho para eu saber aproveitar todos esses ideais, esses pontos de vista, todos esses nortes que às vezes meu pai me deu, às vezes a minha mãe me deu, às vezes os meus irmãos, ou às vezes meus companheiros de trabalho, ou às vezes os meus subordinados, enfim, nós vamos adquirindo esses nortes com base nessas crenças e nessa cultura que nós vamos adquirindo no dia a dia. Em um determinado momento, utilizado um profissional da área da psicologia que faz um trabalho e que ele desenvolve uma redação dizendo assim, que o sentimento é maior do que o pensamento. Basaglia, você concorda com esse termo que o psicólogo colocou, que quando o sentimento chega primeiro, ele toma a maior parte nas decisões, ele faz com que as decisões aconteçam, ou você acha que o pensamento tem que ser o primordial? Bem interessante. Depende do momento aí, quantas vezes fala, você age pelo sentimento, você age pelo impulso, né? E aí, quem já não agiu por sentimentos? Quem toca pedra? Né? Quem? Mas o importante isso aí e aí eu novamente me reporto nos capítulos anteriores desse livro, né? E eu sempre faço questão de reportar aquilo que nós já falamos, que nós já discutimos capítulo, e eu incentivo o pessoal, falou, vai lá e adquire aquele livro, ou você quiser, eu passo para você ler esse livro, que é muito interessante. Eu tenho certeza que a pessoa, muitas coisas, vai transformar a tua vida, né? Aí a gente entra, a gente entra nesse senso de urgência, só para a gente dar uma limpada nessa questão. Quem já um dia não definiu qual que é o seu senso de urgência? E o segredo é isso aí, qual que é meu senso de urgência, né? E eu sabendo que eu tenho esse senso de urgência, e diante disso eu passo por esse senso de urgência, eu vou chegar na minha causa final, daquilo que realmente é meu senso de urgência. Mas não deixando
livre, né, Alice, que não é fácil você ter um senso de urgência, né? Tem todo um trabalho para você, tem a sua organização, tem seu comprometimento, né? Tem a tomada de decisão, e aí você consegue ter um senso de urgência. Mas essa questão de senso de urgência é quando você realmente toma uma decisão, que você tem definido um senso de urgência, mas que você toma essa decisão por sentimento. E aí, a pergunta, nós vamos chegar nesse senso de urgência nosso? Esse caminho entre eu definir meu senso de urgência e a decisão que eu tomar por sentimento, eu vou chegar a esse senso de urgência, eu vou chegar numa causa final, né? No meu ver, né, e o livro faz com que a gente pense, que a gente chegue a essa conclusão. Eu analiso que o pensamento a melhor decisão, a melhor forma de se fazer, agir por pensamentos, né? Não agir no automático, né? Que nós já passamos por isso aí, a questão no automático e no introspectivo. Agir de forma introspectiva, ter o tempo, ter a capacidade de ter aquelas ações, de saber que você tem uma mentalidade, que é a mentalidade que você quer, que você desenvolva essa mentalidade, né? A questão cultural, a questão de você é singular, é que você que realmente é dono das suas ações, das ações positivas, das ações negativas, é você que é o responsável por você estar ancorado realmente somente num porto, né? Ou é você que está ancorado em um determinado mar, somente sem as velas, sem o motor, para que você possa continuar a sua viagem, para que você volte para o porto seguro. Então, eu acredito que o pensamento é normal, como eu já agi muito a questão de sentimento, mas a melhor opção para que a gente possa ter uma ação, um senso de urgência, que a gente possa chegar numa causa final, para que a gente realmente atinja aquele objetivo, igual o Mário fala, eu acho que é o pensamento. É a questão introspectiva, é saber que eu sou singular, que saber que sou eu, que eu consigo criar inteligência, mentalidade, que eu consigo mudar as culturas, que eu consigo definir meu ponto de urgência e, em cima disso, com toda a minha inteligência, minha capacidade de chegar numa causa efeito que é melhor para mim, melhor para a sociedade. Então, o pensamento, acho que é a melhor opção hoje. Hoje não, sempre. Alice, ele fez uma contradição ao rapaz que disse que o sentimento prevalece. É a ideia dele, tranquilo, vamos respeitar, é o pensamento dele. Sim, não, sei, Agora eu quero ouvir a Alice dizendo o seguinte, até daqui a pouco ela disse que tem um compromisso, e então vamos ouvir a Alice agora. Tudo precisa ser pensado, tudo tem que ter um pensamento filosófico, tudo tem que ter um cenário definido, tudo precisa ter estratégias. E aí, quando você olha para uma definição entre sentimento e pensamento, faz você estar refletindo se realmente está no caminho correto, se realmente você tem um porto seguro. Tá, mas de repente pode dar um apagão e você não conseguir visualizar nada disso. Imagina como ser ou como agir de forma diferente para você fazer o resgate desta causa eficiente, usando todos esses atributos aí de pensamento, a parte introspectiva, ancoragem bem definida, senso de urgência. Como definir isso através de um pensamento diferente, ousando ser diferente? Como criar essa singularidade de causa eficiente, usando todos esses termos, Alice? Foco. Não tem como definir, não é tão fácil definir, né? E é impossível definir uma palavra. Mas uma das coisas importantes é você tem que ter um foco.
é difícil nós falarmos que o sentimento, ele não vai influenciar nessas decisões. Nós somos seres humanos dotados de sentimentos. Aqui entra muito nessa questão, um pouco de autoconhecimento, porque alguns sentimentos, eles, naturalmente, eles vão te conduzir à complacência. E aí o seu autoconhecimento, ele faz com que você derrube essas barreiras, com que você quebre essas barreiras, né, e continue na caminhada. Uma outra questão interessante nesse ponto, e que o livro, ele traz isso, e eu julgo também, ponto-chave, é você identificar qual é o seu potencial, né, qual é o seu talento. Se eu não identifico, isso também tem muito a ver com o autoconhecimento, se eu não identifico qual é o meu potencial, quais são os meus maiores talentos, eu fico atirando todos os dias para todos os sentidos. E nisso, né, nessa questão, você perde foco. E aí entramos naquela questão do falso senso de urgência. E lendo o livro e refletindo, olha como nós nos perdemos diariamente nesse falso senso de urgência. Nós ficamos ali rodando dia a dia, confundindo atividades, rotinas que são urgentes, mas que não são importantes, né? São urgentes, mas não vão me levar nessa caminhada da causa final que eu pretendo, e é muito fácil nós nos perdermos nessa não organização, né, e ficarmos ali, parece que numa espécie de correndo em círculo. E essa corrida em círculo, além de não te levar à sua causa final, ela te cansa, porque dia após dia você não avança. Dia após dia você não avança, e aquilo vai te cansando ali na frente, você vai desistir. Eu volto na complacência, né, que é a inércia, que é a aceitar as circunstâncias, mas é por conta dessa questão, né, como eu não tenho essa definição, eu não tenho domínio sobre os meus sentimentos, e isso me leva a ficar rodando em círculos. Entendi. Ô, Nilson, oi, pois não? Não avançamos. Uma parte. Muitas vezes não. O pensamento que vai gerar meu sentimento, né? O que a Alice falou e faz com que nós pensamos dessa forma. Eu tenho um pensamento que vai gerar meu sentimento. E muitas vezes, né, quando você fala a opção por pensamento, porque eles estão muito intrinsecamente ligados, né? Estão linkados com essa questão. O meu pensamento que vai gerar o sentimento. E daí tudo isso aí a gente resolve, não, a gente conclui a forma da minha mentalidade. Como que eu montei minha mentalidade, como que eu criei minha mentalidade, como que eu exponho minha mentalidade. Certo. Aproveitando, vamos agradecer aqui mais pessoas que estão participando conosco. A Sandra Monteiro Tognato, a Ângela Tunin, a Eliane Tognato, a Celina Dourado, tem um pessoal de Santa Bárbara, São Paulo, Quarto Centenário, Sarandi, Toledo, Quinta do Sol, quem mais aqui? Mandaguaçu. A nossa gratidão por essas pessoas estar participando conosco. Alice, eu sei que você tem compromisso, como que está ainda? Consegue ficar um pouco mais ou já vai partir? Mais uns 5 minutinhos. Mais uns 5 minutinhos, tá. Então, vamos ouvir o Magnus agora, depois aí a gente volta para a Alice. Nós identificamos que precisamos inovar, precisamos conhecer quem nós somos, precisamos buscar estar antenado na minha identidade, como o Magnus disse. Precisamos ter um foco, como a Alice comentou. E precisamos agir com sentimentos para gerar pensamentos, e os pensamentos para gerar sentimento para gerar pensamento, pensamento para gerar sentimento. Tá. Isso
colocar na prática, não é tão simples. Nós precisamos ter realmente a mentalidade aberta para absorver tudo isso. E se fôssemos assim motivados a tomar uma decisão, a questão de poucas horas para definir tudo isso, será que nós, pobres mortais, com a mentalidade não tão expandida, ou com a inteligência não tão expandida ou expandida, será que nós estamos preparados, nós fomos preparados para estas decisões assim repentinas e fazer essas mudanças de forma radical para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa forma de ser, com base em uma visão de uma causa final bem definida? Eu acho difícil a gente... Oi, cortou o final. Pode falar, estamos ouvindo. Eu acho difícil a gente mensurar isso e colocar como uma regra. Eu acho que todo mundo pode agir de maneira repentina, mudando a sua mentalidade. Eu acho que depende muito da personalidade de cada pessoa. Mas eu acredito, a princípio, que é um processo. Eu acho que se inicia isso e essa mudança de mentalidade, é isso que tudo foi falado aqui, né? Tem a ver com a nossa criação, tem a ver com os nossos pais, tem a ver com o contexto que a gente vive, mas eu acredito piamente que nós podemos mudar a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, mas eu acho difícil a pessoa fazer isso em poucas horas. Eu acho que é um processo. É aquilo que a Alice falou, é criar um foco e trabalhar em cima daquele foco, entendeu? Porque, como a Alice falou, de repente a gente está com a nossa âncora e a gente está girando e gastando a energia de maneira desnecessária. Então, nós estamos com a âncora lá e girando, e o nosso barco não sai do lugar, né? Mas eu acredito que é um processo. É lógico que pessoas têm um processo mais rápido, outras pessoas é um processo mais lento, mas eu acredito que é possível a pessoa mudar a mentalidade, mudar isso, apesar, muitas vezes, da personalidade da pessoa, né? E, às vezes, me preocupa muito essa mentalidade do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Então, assim, muita gente vive em função disso, né? Eu vou vivendo a vida aí, eu não tenho senso de urgência, eu não tenho um objetivo, eu não tenho um foco, eu vou levando do jeito que está, né? E, na realidade, a gente vive hoje um contexto muito assim, né? Mas eu acredito que é possível. É possível. Toda pessoa, tá? Toda pessoa, independente... Eu não acredito em pessoas burras. Eu acredito que todos têm inteligência. O ser humano é provido de inteligência, né? De uma maneira ou de outra, né? Mas eu acredito que é possível. Explorada, né? Esse processo curto ou longo é possível. Qualquer pessoa, toda pessoa é possível trabalhar no sentido de criar foco, criar objetivo, criar destino para a sua vida. E o livro fala, né, sobre essa questão da inteligência ligada ao QI, e comprovadamente, cientificamente, isso não define trajetória de ninguém. Não define. Ajuda, mas não define, né? Ajuda, mas não é fator decisivo. Até vou pedir para a Alice falar daquele sentimento do fundador da Honda, quando ele sentiu o cheiro do combustível, quando ele escutou o ronco do motor. Tipo assim, ali ficou claro que a causa final dele estava definida. Diga, Alice, o que você sentiu nessa leitura? O que você entendeu? O que você pode linkar até com exemplo aí do dia a dia seu? Claramente,
ele tinha uma intencionalidade, ele tinha uma vontade, ele tinha um sonho, né? E as oportunidades foram acontecendo e ele foi aproveitando, ele definiu, ele identificou o potencial, o talento e o querer, porque eu preciso querer fazer, senão as coisas não vão acontecer por sorte, né? Sorte é uma questão muito, muito delicada da gente se agarrar. E nessa definição, ele criou na mentalidade dele, desenvolveu uma mentalidade muito clara daquilo que ele queria, de onde ele queria chegar. Desenvolveu esse talento dele. Em desenvolvendo esse talento dele, ele foi aproveitando todas as oportunidades. Porque isso é interessante no nosso dia a dia. Oportunidades, elas passam pela nossa frente diariamente. E é muito fácil que a gente deixe elas passarem despercebidas. Quando você não tem causa final, elas passam despercebidas. Ele, no caso dele, ele tinha uma causa final, aproveitou todas, né, usando o talento que ele já tinha, ele foi apenas aprimorando, aproveitando tudo que surgia, e aí não tem, muito a possibilidade de incorrer no insucesso, ela existe, sempre vai existir, mas ela fica muito reduzida. A história da Honda é interessantíssima nisso. A história dele deixa essa questão da causa final, da ancoragem, né, da trajetória, fica muito claro. É um exemplo brilhante para ser seguido. E além de ser seguido, né, um exemplo brilhante para que nós, né, pessoas simples que estão na batalha, a gente use isso no dia a dia. Assim, um dos termos que ele utilizou quando ele estava na sala de aula e ele se interessava só por uma disciplina. Aquilo mexeu comigo. Porque quantas vezes nós buscamos informações, nós buscamos conteúdo, que às vezes não vai agregar nada na nossa vida. E ele, como estava focado naquele ponto final bem definido, uma causa bem clara, ele sabia que ele precisava daquelas informações para ele produzir aquele determinado equipamento que ele precisava e conseguiu, né? Tanto é que tem... E foi ele que dispensou, né? Foi ele que dispensou o diploma. Ele detectou o senso de urgência dele, né? Para o que eu quero, o diploma não me interessa. Não que a gente está aqui defendendo... sim. Defendendo a não escolarização da coisa, não é isso. Mas é interessante como ele não se deixou levar, ele tinha um foco, ele tinha uma causa final, e ele sabia que ali a questão do diploma não era um diferencial. E aí ele vai contra a cultura. Não é fácil, interessante como ele foi corajoso acima de tudo. Sim, sim. E ele tinha uma prioridade, né? Em cima da prioridade, ele definiu o senso de urgência dele. Né? Mas a gente pensa quantos outros Hondas viram e vivenciaram aquilo que ele viu, e ele viu em tudo aquilo oportunidade. Os outros passaram batido. Mas ele, como tinha um senso de urgência, ele falou, opa, isso aqui me interessa. Então, ele foi pegando, ele foi garimpando as coisas que interessavam dentro daquilo que ele via como propósito da vida dele, né? E quantos outros foi alimentando. E o outro, fazendo um paralelo com o cara da Honda, é o Christopher Langan, né? Que é da pessoa mais inteligente do mundo, né? Ele participava lá, o jogo do milhão, chegou a ganhar dinheiro e era inteligentíssimo. O QI dele era fora do normal, fora do normal. E aí ele virou o quê? Segurança de bar, né? Segurança de bar. A vida dele, até o final da vida, foi segurança de bar. E era uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Foi até estudado essa questão. E aí foi complacente. Ele foi complacente com o destino. Foi complacente e não tinha prioridade, né? Não tinha o senso de urgência.
Não tinha um senso de urgência. É aquilo que o Magnus comentou numa das primeiras falas dele. Foi. Sim. Não teve ninguém para direcionar. Olha, com todo esse teu potencial, você consegue ir mais além, né? Que você tem condições de buscar coisas muito mais poderosas do que simplesmente a que você está inserido hoje. Opa, você tinha sumido, Magnus, e voltou. Tem mais gente participando aqui conosco. Vamos lá falar o nome deles. A Giovana Larissa de Souza, Carol Cristina, a Detinha Esturion, Alzenir Almeida, o Tiago de Oliveira da Silva, a Andréia Barros, o Ney Saran Sobral. Olha que gostoso, quantas pessoas participando conosco, quantas pessoas buscando entender o que nós estamos fazendo aqui na internet também, né? E para quem está chegando agora, quem não acompanhou, nós estamos fazendo um bate-papo sobre o poder de ser diferente, olhando para quê? Para os parâmetros e para as definições que nos faz enxergar uma ancoragem melhor, um ponto de chegada mais concreto, enfim, para que as decisões que nós vamos tomar ou que nós já tomamos faça-nos numa direção melhor em busca de resultados. Seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele na saúde, seja ele na sociedade, enfim, em todos os segmentos, essa a nossa proposta, de estar buscando identificar esse poder singular, essa forma que ela possa ser aflorada em todos nós. Alice já está partindo, não, né? Vou, infelizmente. Pô, Alice. A conversa está tão boa, o assunto é tão interessante. O cachê dela vai diminuir, né? Vamos contar o cachê, né? Descontar. Não vale, Basaglia, não vale. Os patrocinadores já estão recuperando. O contrato está lá, você tem que ir até o final, tem que fazer fechamento. Abre uma exceção. Olha, mas então faça as suas considerações antes de você nos abandonar nesta noite. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo, agradecer ao Nilson, ao Basaglia, né? Obrigada pela presença do Magnus, veio e acrescentou tanto, né? É interessante, acho que o grande ganho desse tipo de ação é a gente nós refletirmos sobre pontos de vista diferentes. Isso traz um crescimento individual muito grande. Então, obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade em participar. Foi mais um capítulo de muito aprendizado, interessante mesmo, que vai fazendo um link ao longo do livro, vai fazendo link e tanta coisa vai fazendo sentido para a nossa vida, muito interessante. Boa noite a todos, e segunda-feira que vem estou aqui de volta com vocês, tá? Opa, que joia, Alice. Muito obrigado. Gratidão pelas palavras e por você estar conosco aqui. Mas aí nós vamos ficar mais um pouquinho. Bom final de bate-papo para vocês, tá? Agora nós vamos tacar pedra um no outro aqui para ver qual é a singularidade deles. Eu vou assistir o restante depois. Tá, joia. Aproveitando, todas as lives que nós fizemos, tanto no Instagram quanto no Facebook, elas estão no canal Nilson Tognato no YouTube. Então, quem quiser, quem tiver um tempinho para voltar a assistir, e não esqueça de dar o like, né? É assim que o povo fala, dá o joinha, ou se não gostou, dá o negativo também. Para nós, o importante é que você se manifeste. Não custa nada. E que também consiga identificar esse poder que existe em você, que é diferente, que faz você se mover para algo muito poderoso, para algo muito melhor. Alice, muito grato por você estar conosco. E aí nós vamos continuar a conversa com o Basaglia e o Magnus. Boa noite, um abraço para vocês. Um abraço, tudo de bom, Alice. Agora nós vamos ouvir o Magnus
enquanto a Alice já está indo embora, vai ter outros compromissos, nós identificamos que precisa de uma força bem maior do que simplesmente, eu tenho vontade, eu tenho a minha mentalidade voltada para as coisas boas, para o bom pensamento, mas em um determinado momento precisa uma injeção de ânimo. E no livro ele fala de um tornado. Como que você vê isso, Magnus? Eu acho que tudo tem a ver com aquele senso de propósito, sabe? Você, e o livro fala isso, né? Que você tem que tornar o teu cotidiano as coisas mais simples e rotineiras da sua vida. Se você tem um propósito maior, se você tem um objetivo e você tem um destino, tudo que você faz, a mais simples atitude ou a mais simples atividade que você tenha, que você faça, passa a ter sentido e passa a ter propósito, por mais simples que seja, por mais rotineira que seja. Então, eu acho que o segredo disso é você ter objetivos na sua vida, você ter propósito na sua vida, você saber para onde você está indo. Mesmo que hoje, mesmo que essa semana, ou mesmo que esse ano não seja de acordo com aquilo que você tinha pensado, ou sonhado, ou planejado. Eu acho que o diferencial aí está justamente você ter esse propósito, ter esse compromisso com você mesmo, de que você está caminhando na direção que você quer e que você deseja. Então, eu vejo muito na minha vida, né? Eu coloquei alguns propósitos, alguns objetivos, e eu trabalhei em função disso. Eu coloquei aquilo como objetivo, eu quero chegar ali, eu quero estar ali. Então, ocorreram momentos que desanimou. Então, assim, eu vi que eu estava patinando, não estava saindo do lugar, a coisa não estava acontecendo, né? Mas esse foco que é importante, é você ter esse objetivo e buscar e alcançar e tentar caminhar na direção dele. Entendido. Agora a Alice está nos assistindo também, você viu? Ela saiu da cena aqui para ir para o Facebook para continuar nos assistindo. A Rosiné Simplício Sobral também está aqui, está desejando boa noite para o primo, que sou eu, mas por extensão também a vocês, a participantes da live. O Basag, na síntese desse capítulo, ele fala de resultado bem definido, ele diz perspectivas claras, propósitos claros, mas por mais que a gente busca, por mais que a gente procura clarificar esses propósitos, ou o propósito, tem momento que parece que isso não fica tão claro na nossa vida. Você também enxerga dessa forma? Ou você tem isso tudo claro? Não, de jeito nenhum. Não. Mas deixa eu aproveitar a questão do tornado, né? Uma palavra interessante, né, Magis? Aí no começo nós só falamos da âncora e achamos que na vida que era uma coisa ruim. O cara tá ancorado, o cara tá parado, o cara tá travado, né? E aí quando a gente fala de tornado, a gente fala assim, nossa, o tornado não é mais que um fenômeno atmosférico, né? E aí o cara fala, é uma coisa que vem para conturbar, vem para balançar tudo, para chacoalhar tudo, né? Mas não é, né? A questão de quando fala tornado é definir uma causa, né? E se comprometer até o final com a sua realização. Isso que o Márcio falou é a força, com toda a força, com todo o seu comprometimento de
realmente chegar numa causa final. Mas a questão que você levanta a coisa, que as coisas são claras, de forma nenhuma, é muito complicado, né? Essa questão de nós pegarmos, e aí a gente chega na questão de como tudo surgiu, como que eu fui, qual foi a situação que eu nasci, qual o meio que eu me desenvolvi, as dificuldades que eu tive na vida, e muitas vezes coloco que isso aí você nasceu assim, né? E você vai morrer assim. Você nasceu inteligente ou você nasceu com grande capacidade individual, como um grande atleta, Michael Jordan, como o próprio criador da Honda e outras coisas a mais, né? E as coisas não são claras realmente. Tem momentos que realmente a coisa fica bem escura. E aí a gente busca a palavra tornado, que ela bagunça tudo, vem essa tempestade e a gente muitas vezes não sabemos aonde nós estamos, né? Realmente não sabemos aonde nós vamos caminhar. E aí a gente chega e não sabe qual que é o meu senso de urgência. Eu gosto de falar muito essa questão do senso de urgência porque é determinante para nós. Você definir qual o seu senso de urgência, né? As coisas ficam bem mais claras. Mas nesse sentido de definir o seu senso de urgência e ter todas as ações, né? Ter o seu tornado, né? O tornado teu de fazer realmente ter prioridade, fazer acontecer, é muito difícil. Não fica claro, não fica bem escuro, sim. Fica um tornado muito escuro. E que às vezes você não consegue chegar muito longe, né? Os De jeito reflexos nenhum. do que vai acontecer. Isso aí é normal. A gente que está, nós aqui que estamos aqui discutindo essa questão, que já passamos por vários assuntos, né? Que é a nossa formação, que é a questão de mentalidade, a questão do cultural, a questão de ser diferente. E esse livro nos direciona que nós somos singular, né? Que nós realmente somos, nós que temos a rédea da vida nossa, que eu tenho capacidade de evoluir, de buscar mais conhecimento, de ser mais inteligente, de ter mentalidade diferente, que eu nasci com essa mentalidade, que eu vou morrer com essa mentalidade, não, que eu tenho condição de transformar. Mas as clareias, muitas vezes, fica muito escuro, né? Não fica claro, não, para que a gente tem que tomar. Mas o que a gente aprende com todas essas lives é que as mudanças podem acontecer. Eu posso chegar, ter meu senso de urgência e ter minha causa final. Objetivo meu, que realmente eu queira atingir. Que não é fácil, né? Que eu tenho que ter disciplina, que eu tenho que ter responsabilidade, que eu tenho que buscar conhecimento, que eu tenho que fazer a diferença, né? No contexto que eu me encontro, né? De que é fácil demais para a gente ser complacente no dia a dia da gente, né? Para a gente, para a gente se tornar complacente é muito simples, está muito perto, está muito linkada essa questão da complacência. E ela é uma força muito grande que faz com que realmente a gente desvirtua, que a gente não chega no resultado. Aí entra essa questão da falta de clareza. Isso acontece. E esse livro está fazendo sentido para você, Basag? Muito. Muito, né? O Magnus assistiu o nosso primeiro bate-papo, aí hoje você está tendo a oportunidade de estar inserido aqui. O livro fez sentido para você, Magnus, esse capítulo que você leu? Não, sim, eu achei muito interessante. Eu achei as colocações, e é interessante as frases que ele usa, né? Essas frases, esses títulos, chama muita atenção isso, né? Chama atenção, né? E você consegue linkar uma coisa com a outra, né? É que ela não vem assim... Ele usa frases não convencionais, né? Os títulos não são convencionais, né? Aí chama atenção. Mas faz todo sentido. Ontem eu assisti uma live dele com um outro escritor e, assim, a simplicidade dele, ele é de uma cidade do Rio Grande do Sul com aproximadamente 2.000 habitantes, e ele disse que foi para a cidade, ele já tinha próximo de 8 anos de idade. E aí foi para o seminário, mas acabou não sendo expulso, mas acabou saindo de lá porque questionava demais
os professores do curso de filosofia, de teologia, e aí acabou abandonando. Mas, assim, é uma pessoa que coloca as frases, coloca o pensamento dele de uma forma que a nossa mente expande também quando a gente faz a leitura desse. É um verdadeiro manual, né? Para quem gosta O de manual. ler. Mas eu quero que o Maglis deixe aí uma proposta ou uma sugestão para quem não tem a identidade definida, para quem não tem o propósito definido. O que você sugere, Maglis, para que essas pessoas consigam, diante do que você leu nesse capítulo, diante do que nós conversamos, diante da sua vivência no dia a dia, o que você pode nos colocar a respeito disso aí, de como identificar a identidade e o propósito também? Eu acho que a pessoa, a princípio, ela tem que olhar para si mesma, olhar para dentro de si, olhar, se conhecer, saber quem ela é realmente. E eu acho que esse é o pavimento, é o início, é o fundamento para que você possa construir alguma coisa a partir disso. Então, assim, primeiro, você tem que saber quem você é. Se conhecendo, procurando entender quem é você, o que passa no seu coração, o que está lá dentro, olhando para a sua história, olhando para tudo que você vivenciou. Isso pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer idade. Uma pessoa com 90 anos pode olhar para si e falar assim, eu vou descobrir as potencialidades que eu tenho e hoje vai ser o primeiro dia do resto da minha vida. Eu posso começar a partir de hoje. Eu posso começar hoje a olhar diferente, a tentar entender e colocar na minha vida os propósitos que eu posso buscar na minha vida, mesmo com 90 anos, né? Sim. Então, não tem idade para isso. Não tem um adolescente, um pré-adolescente, pode olhar para a vida e falar, peraí, eu preciso rever minha vida, eu preciso analisar minha vida, eu preciso fazer um balanço da minha vida e ver até aqui o que eu vivi, como eu vivi e qual o propósito que eu tenho. Então, assim, primeiro, olhar para si, olhar para dentro, tentar entender os seus sentimentos, tentar entender até onde eu vivi hoje. Eu vivi em função do quê? Quais foram as minhas referências? O que está errado? O que precisa mudar? O que precisa mudar no meu coração e na minha vida para que eu possa colocar realmente e dar sentido para a minha vida, né? Eu possa dar sentido para isso. Eu possa vivenciar de maneira com propósito. Eu não tô aqui para fazer números só, né? Eu posso ser diferente, eu posso agir de maneira diferente, eu posso conquistar, eu posso criar coisas diferentes. Isso em todas as áreas, áreas. Então, assim, eu preciso ser uma pessoa importante para ser diferente? Não. Você pode ser diferente na sua simplicidade da sua vida, em qualquer... Não, eu preciso estar numa cidade grande para ser diferente, para ter proeminência. E é interessante que o ser diferente não é sinônimo de proeminência. Eu não preciso ser famoso para ser diferente. Eu posso ser diferente naquilo que eu vivo, de maneira simples, de maneira honesta, e no meu meio, naquilo que eu vivo e convivo, eu posso ser diferente, eu posso ser uma pessoa diferente. E é interessante essa pessoa diferente que ela atrai outras pessoas, né? As pessoas querem ficar perto dela, as pessoas querem aprender, é interessante. Então, assim, não é sinônimo de proeminência, de pessoa famosa, de pessoa que tem uma visibilidade enorme, é você ser diferente. Não, você pode ser diferente com 95 anos, vivendo de maneira simples lá na sua rua,
tendo um objetivo simples para a sua vida, sabe? Não precisa ser grandes objetivos, grandes conquistas, grande proeminência e grande você ser famoso, que hoje tem muito isso, né? A realização da pessoa está em ser famosa, né? Então, assim, hoje o objetivo da pessoa é ser jogador de futebol ou artista, né? E isso se dá e se coloca na sociedade como algo que é a realização do sucesso, isso é proeminência, isso é ser diferente. Eu vejo assim, a qualquer momento, a qualquer pessoa, a qualquer idade, isso está disponível, desde que a pessoa esteja disposta a fazer, a ser diferente. Entendi. Doutor Basaglia, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi conversado nesses quase 80 minutos de bate-papo? Hoje o cachê vai ser alto, né? Vai ser alto, né? Hoje não tem a Alice para dividir, né? Não, mas verdade, mas tem o Magda, não tem que dividir com ele daí. É verdade. A Alice saiu, então ela vai ter que pagar as luvas aí por ter saído antes do horário. Vamos contar dela. Não, eu acho que o Mário foi bem claro, a experiência dele como pessoa, né? Já foi empresário, é empresário ainda, tem todo o encaminhamento na vida dele. Bem, eu acho que é interessante quando ele fala em proeminência, ele fala o seguinte, né? Que você pode ser diferente, não importa a sua classe social, né? Não importa onde você está. Você faz a diferença na sua rua, você faz a diferença no seu quarteirão, você faz a diferença quando você lança a mão para ajudar alguém que realmente precisa nesse momento. Então, existem várias formas diferentes. Isso que é importante, né? O mundo, né? E o mundo precisa de várias pessoas de forma diferente para que realmente para a gente viver dentro da normalidade, né, Marcos? O importante é cada um. Eu acho que nós somos uma coisa tão abençoada, né? Deus tão perfeito, né? Deu nossa vida à perfeição, de que imagine se fosse todo mundo iguais, né? Imagina se todo mundo fosse piloto de avião, ou fosse motorista de caminhão, ou só fosse jogador de futebol. Então, o bom é que sempre a gente ouve, né? Desde criança, a importância das pessoas, a importância das profissões, né? Nós precisamos de todos os profissionais. Então, nós podemos ser diferentes, sim, em qualquer local onde nós estamos, na minha rua, na minha casa, na minha igreja, e isso faz a diferença. E o importante, né, que o Marx, ele já pegou o fio da meada do livro, né? Ele já vem, pelo jeito, ele já leu todo o livro novamente, ele já vem trazendo todas as informações e faz um fechamento interessante, né? Eu acho que ele está assistindo a gente, viu? Eu acho que está assistindo a gente. E faz um fechamento como ser diferente, né? E aí mostra que hoje, né, a questão da ancoragem, de você realmente ter prioridade em fazer acontecer, que quando você define um senso de urgência, você definir que realmente é possível, o tornado teu é possível de você trazer o seu tornado, fazer que esse tornado realmente faz com que você chegue no seu senso de urgência, né? E numa causa final, né? E aí o importante, eu estava até lendo uma coisa, o importante nessa questão do que o Mário fala de ser diferente, e quando a gente tem uma causa final, cada um tem sua causa, né? Cada um tem a sua causa final de vida. Cada um faz age de uma maneira para que tenha uma causa final. A minha causa final não é a mesma do Nilson, não é a mesma da Alice, não é a mesma do Marcos. Com certeza não é. Não é, porque o meu senso de urgência não é o mesmo de vocês. Então, nós temos esse livre-arbítrio de escolher o meu senso de urgência e saber a minha causa final, né? Um exemplo da causa final, de que é o João de Barro, né? De que ele constrói para dar um abrigo para a família dele. É uma causa final dele, cada um tem sua causa final. Então, o importante é que nós escolhemos bem a causa final que nós queremos, de que é possível você chegar na tua causa final.
E o Mário falou, essa causa final pode ser benéfica ou pode ser maléfica. Depende da maneira que você trouxe esse senso de urgência. E depende da mentalidade que você tem, não, porque a mentalidade que você desenvolveu. Ainda falando de pessoas que estão buscando ser diferente, que são diferentes, que provam estar diferente, a Sandra Bessani de Oliveira, nos assistindo, o Luiz Carlos Feitosa, que está dizendo boa noite aqui para nós. A alegria nossa é muito grande você estar participando conosco. Todas essas pessoas que passaram por aqui, que estiveram por aqui, que manifestaram o joinha, o coração, enfim, que de uma forma ou de outra estiveram aqui conosco, participando, vendo o que está acontecendo. Já lhes digo que não é nada demais a não ser um bate-papo sobre como ser diferente. Magnus, você quer fazer as considerações aí antes de encerrarmos nosso bate-papo? Fique à vontade. Eu gostaria de encerrar com uma história. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente conversou hoje. A história de uma águia. Um filhote de uma águia apareceu no sítio e o dono do sítio pegou aquela águia e colocou no galinheiro. E a águia foi crescendo no meio das galinhas, ciscando, né? E ela ficou uma águia adulta. E ciscava com as galinhas, ciscava, e a vida dela era dentro daquele galinheiro, ciscando. Aí um dia aquele homem, vendo aquela águia grande, ali no meio das galinhas, ciscando, resolveu pegar aquela águia, subiu numa montanha bem alta e jogou aquela águia de cima da montanha. Aquela águia foi caindo num precipício e, de repente, ela descobriu que tinha umas asas, e aquelas asas a equilibravam no ar, e daí ela começou a bater as asas e viu que ela começou a parar da queda e conseguiu se equilibrar no ar, e de repente ela começou a bater as asas e ela voou, mas voou muito alto. Aí ela olhava lá de cima e vendo aquela maravilha, aquelas montanhas todas lindas e tudo, e lá de cima, num pontinho, ela viu o galinheiro, que ela viveu a vida dela toda ali, achando que era uma galinha, e que vivia como uma galinha, viveu toda a vida dela como galinha. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, tem a ver com o propósito e destino. E eu acredito que acho que tem muita águia nos ouvindo hoje que acha que é galinha, mas não é galinha. Ela é uma águia. Ela viveu, ela tem um propósito muito mais alto do que simplesmente ciscar no galinheiro. Muito obrigado pela oportunidade, desculpe aí qualquer coisa e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Contribuiu muito com o nosso bate-papo e até, tipo assim, ia pedir para você o endereço desse homem que levou essa águia na montanha e para a gente espalhar o endereço dele para todo mundo, para impulsionar essas pessoas que vivem, né, no sentido assim, olhando só para o espaço onde ele está, que ele pode ser muito mais, que ele pode ser diferente ali na onde ele está, mas ele pode produzir muito mais a partir do momento que ele descobrir quem realmente ele é, né, o potencial que ele tem. E num dos trechos do livro fala de você estar sempre antenado, buscando o conhecimento e buscando saber quem realmente você é e qual é a sua causa final. Certo? Gente, muito obrigado, muito agradecido pela presença de vocês. Na próxima segunda-feira estaremos aqui, se o Magno estiver à disposição, a partir das 20 horas, novamente estaremos por aqui. Basaglia, muito agradecido, Magnes, muito agradecido, Alice já saiu
em momentos anteriores. Muito grato também por ter participado conosco. E a todos que estiveram aqui, muito, muito agradecido. Tenham uma boa noite, tenham um bom descanso e procure ser o máximo de diferente com as coisas do bem. Use essa ancoragem positiva e propague o bem. Um grande abraço e até segunda, se Deus permitir.